disfunção erétil é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Participe com a gente, algumas dúvidas já chegaram, se você quiser mandar, pode mandar, inclusive, se não quiser, não precisa se identificar. O telefone é 3209-0119 e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. E, além de acompanhar o nosso programa pela TV, você pode interagir conosco através do site da TV Horizonte. Você seleciona a página do Pense Saúde para saber os temas que serão debatidos e pode, inclusive, assistir aos programas anteriores. E também, claro, para a gente é super importante que você mande a sua sugestão de tema para o programa. Converse com a gente pelo site e, claro, conheça toda a programação. Acesse tvhorizonte.com.br. Antes de continuar o debate, eu tenho uma dica para você. Estão abertas as inscrições para o curso de iniciação para cuidadores de idosos do SESC. São 210 vagas em 7 municípios de Minas, incluindo Belo Horizonte e região metropolitana. Os interessados devem se inscrever de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde às 6 da noite, nas unidades do SESC. Podem participar do curso pessoas alfabetizadas com idade entre 18 e 55 anos e que serão capacitadas a prestar cuidados gerais com idosos, contribuindo com o bem-estar, a saúde física e psicológica deles. As atividades são ministradas por profissionais de diversas áreas: assistência social, educação física, enfermagem, nutrição, odontologia e psicologia. O curso e as inscrições são gratuitos. Mais informações pelo telefone 3270-8100. Repetindo, 3270-8100, código de área 31. Participe e pense em saúde sempre. Nesse bloco eu queria falar um pouco de tratamento, queria falar sobre a pílula mágica, mas eu queria antes fazer uma relação, porque no primeiro bloco vocês citaram alguns fatores e citaram o câncer de próstata. E eu queria saber, doutor Luiz Otávio, existe relação entre câncer de próstata e disfunção erétil? Isso é muito importante, porque na realidade, primeiro existe uma confusão entre duas condições, que é o crescimento benigno da próstata e o câncer de próstata. Tá? Nenhuma dessas duas condições por si só causa um problema de ereção. Existe sim uma relação no homem que tem o que nós chamamos de sintomas urinários do trato baixo, urinário baixo. Nós sabemos que esses homens que levantam 3, 4 vezes à noite para urinar, que têm dificuldade para urinar, isso também está relacionado com maior incidência de disfunção erétil. Então existe uma relação entre a sintomatologia clínica do crescimento da próstata e disfunção erétil. É claro, o cara dorme, acorda 3, 4 vezes, não dorme bem, fica aquela coisa na cama com a parceira. Então, assim, isso existe. Agora, o câncer de próstata não causa problema de ereção. O que pode causar problema de ereção são os tratamentos para o câncer de próstata. E aí são as radioterapias, a cirurgia, a prostatectomia radical, alguns tipos de medicamentos para câncer mais avançado. Então, sim, o tratamento para câncer de próstata pode causar, nas estatísticas mundiais, algo em torno de 40% a 45% dos homens vão ter algum grau de disfunção erétil. Isso é uma má notícia, mas a boa notícia é que nós resolvemos tudo. Nós temos como se tratar. Quer dizer, o cara não vai deixar de fazer uma cirurgia de câncer de próstata pensando que vai ter um problema de ereção. Se depois ele cair nesses 50%, 55%, nós vamos tratá-lo e vamos devolver uma vida sexual. Eu vou querer falar de tratamento, mas antes eu queria falar sobre essa pílula mágica que é usada, às vezes, até sem uma orientação do especialista. Quando a pessoa começa a sentir uma certa dificuldade, ela já, por si só, procura na banca, na farmácia mesmo. Eu gostaria de saber, primeiro, sobre essa conduta de automedicação e até sobre o uso indiscriminado, doutor Eiter. E vocês todos podem comentar, se quiser. Eu acho que a automedicação é uma coisa condenável. O Brasil eu costumo brincar que é um dos poucos países civilizados onde se compra remédio como se compra aqui. Em nenhum lugar do mundo você vai e sai comprando medicamentos como nós compramos aqui. E isso leva a esse fenômeno da automedicação. Em relação ao jovem, especificamente, fazer uso, nós até conversávamos aqui no intervalo sobre isso, eu já vi grandes especialistas da área discutirem a respeito.
da pessoa que não teria aquela necessidade premente, ela não tem uma disfunção erétil propriamente dita, e vai fazer uso para melhorar a performance. Eu não vejo problema. Desde que isso não o leve a ficar dependente psicologicamente da droga. Para a saúde não vai fazer mal. São drogas seguras, testadas, não existe esse risco para a saúde física. Mas o que se pode criar, e aí o perigo, é a dependência psicológica. Tá certo. E você está falando em relação aos jovens, existe algum risco também para outras pessoas em outras idades utilizarem, não? Sim. Como o Eder falou, precisa ser prescrita pelo médico. Por quê? Tem alguns pacientes que são proibidos de tomar esses chamados inibidores da fosfodiesterase, que é a sildenafila, a tadalafila, a vardenafila, são as 3 drogas principais. Por quê? Alguns indivíduos que tomam nitratos, remédios conhecidos como isordil, monocordil, sustrate, que são remédios para as coronárias, eles, tomados juntamente com esses remédios, eles podem levar a uma queda grande na pressão do indivíduo, levar a um estado de choque, e o indivíduo até vira a morrer devido a essa mistura. Então, tem contraindicação, né? Então, quem toma nitrato, essa é uma chamada contraindicação absoluta. Certo. Quem toma nitrato não pode tomar os medicamentos usuais para disfunção erétil. Outros medicamentos, não. Por exemplo, alguns indivíduos, eu tomo um remédio para pressão, isso não. Aliás, esses medicamentos, eles até abaixam um pouco a pressão, não muito a ponto de ter problemas. Mas medicamentos para pressão, para diabetes, para depressão, ou outros medicamentos não contraindicam. O que pode contraindicar é, às vezes, o estado clínico do coração do indivíduo. O indivíduo tem um problema muito grave no coração. Não que ele não possa tomar o remédio, o problema é o ato sexual. Às vezes ele não tem condição física ou cardíaca de ter o ato sexual. Então, nessa situação, às vezes é contraindicado. Mas em termos de outros medicamentos, apenas o grupo dos nitratos é que realmente são contraindicados. Isso daí é interessante porque até hoje, o primeiro medicamento lançado foi em 98, nós já estamos com 16 anos, até hoje tem gente que chega no consultório com medo de tomar o medicamento, porque faz mal para o coração, eles acham. Porque sempre alguém tem um vizinho que morreu com a amante no motel que tinha tomado um remédio. Então isso tem que ficar realmente bem claro, esses medicamentos são extremamente seguros. Essa que o Reginaldo falou, que é a única realmente contraindicação. Tá? A outra pergunta bastante comum é a frequência. Pode tomar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Pode tomar todo dia. Inclusive, existe um desses medicamentos, que é a tadalafila, que existe numa dose mais baixa, para o cara tomar todo dia um comprimido. Entendo. De maneira que ele está sempre coberto. Esse medicamento, inclusive, é usado até para melhorar sintoma miccional. Então, doutor, eu posso tomar? Pode tomar todo dia que você quiser. Se for 7 dias em 7 da semana, muito bem. Se for 3 ou 4, não há uma restrição, um limite. Mas aí a gente está já falando em tratamento. Sim. Por uma disfunção. E eu acredito que isso é uma coisa que deve ser indicado por vocês. Tem aquelas pessoas que precisam todo dia, tem pessoas que não precisam. Ou seja, o tratamento, ele é individualizado de acordo, inclusive, com a causa. Exatamente. Né? Acredito eu. E existem pacientes que o medicamento oral não funciona. E nós temos outras opções de tratamento que não sejam as pílulas. Tá? Então, realmente, esses medicamentos orais, eles funcionam em torno de 70% dos homens. Nós temos 30% dos homens em que esses medicamentos não funcionam e que a gente vai ter que propor algum outro tipo de tratamento de acordo com a causa e com a gravidade do problema. Tá. Aí vocês gostariam de citar alguns rapidamente? Depois do intervalo. Acabou o tempo de novo. O tempo está voando aqui. Bom, então daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre tratamento e também para responder as perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou, dá tempo. Liga para a gente. 32090119 ou mande e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Estamos falando de disfunção erétil. O intervalo é rapidinho, voltamos daqui a pouco. Fique por aí.